e de aceitação seja uma realidade na vida de cada um de nós. E que a palavra aqui implantada possa dar frutos que te sejam agradáveis. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados, Jesus quebrava paradigmas religiosos e também paradigmas sociais. Ele fazia perguntas óbvias para obrigar as pessoas a olharem para dentro de si mesmas. E obtinha respostas surpreendentes. Um bom exemplo é o paralítico no tanque de Betesda. Vejamos João 5, versículos 5 ao 7. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém. Olha, o homem era paralítico há 30 anos. E Jesus pergunta se ele quer ser curado. É óbvio que ele quer ser curado. Mas a resposta dele é surpreendente. Ele fala em abandono. Porque ele disse: Senhor, eu não tenho ninguém. A dor do abandono e da rejeição era maior do que a dor da paralisia. Jesus sabia que se aquele homem só fosse curado da paralisia, ele ia continuar sendo torturado pelo ressentimento, pela mágoa. Os dois cegos que clamavam por misericórdia, ele perguntou, está em Mateus 9, 27. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Mas a Bartimeu, o cego de Jericó, ele perguntou: o que queres que eu te faça? Amados, o que é que Jesus está lhe perguntando neste culto? Não é a mesma pergunta para todos, pois cada caso é um caso. Infelizmente, alguns nem sabem o que querem ou precisam, ou só se voltam para Ele quando já desanimaram. Você precisa acreditar que Jesus pode lhe ajudar, independente do que esteja acontecendo. Se você abrir o coração, poderá ouvir Ele perguntando: o que queres que te faças? Se você abrir o coração e clamar crendo, Ele vai curar a sua cegueira espiritual ou a paralisia em forma de acomodação, em forma de desânimo ou de derrota. Creia, Jesus dá jeito no que parece não ter mais jeito. Libertação é o confronto da verdade com a mentira. Engano
é fazer o errado pensando que é o certo. Fazer o errado sabendo que é errado não é engano, é opção. Quando você decide ficar com a verdade, vai se libertar de alguma coisa. O ressentimento é como uma doença silenciosa que corrói interiormente e pode atingir um órgão vital. O amor é vital para qualquer relacionamento e ele pode ser corroído pelo ressentimento. O ressentimento é como carregar um paralelepípedo para onde for. Na cama, na mesa, no trabalho, não importa onde esteja, ele vai estar grudado em você. Ele é pesado, é um estorvo, mas você nunca pode colocá-lo no chão e descansar. Existe uma linguagem interessante em torno do ressentimento. Falamos do ressentimento como se fosse um bebê. Fala-se em acalentar, em carregar, em segurar um ressentimento. Fala-se até em alimentar ressentimentos. Dizendo assim, parece que é algo irracional. Mas o pior é que é mesmo. Pois, quando você alimenta algo, significa que você está dando a comida que o manterá vivo e o fará crescer. Talvez o seu relacionamento familiar e ou comunitário tenha algo assim. Algumas pessoas cuidam melhor do ressentimento do que do amor. Quem de sã consciência diria que alguém aceita isso de livre vontade? Quem pode imaginar que alguém goste de um fardo desse para carregar para toda parte? Eu não consigo imaginar alguém dizendo: vou pegar o meu ressentimento e sair com ele por aí. No entanto, é isto que algumas pessoas fazem. E ainda dizem que não precisam de libertação, que essa história de cura interior é um besterol, é uma invenção de lunáticos. Não participam de seminários de libertação. Por mais que se esteja aqui fazendo apelo e chamando, não se inscrevem para fazer um iPhone, se recusam a fazer os veredas antigas e continuam do mesmo jeito. Olha, gente, assim como existe o padroeiro das dívidas, da boa morte e sei lá de mais o quê, poderia existir o padroeiro do ressentimento, e seria Lamarck. Eu vou explicar o porquê dessa estranha sugestão.
A Bíblia diz que quando Caim matou Abel, Deus colocou nele um sinal, um aviso. Quem matasse Caim sofreria vingança 7 vezes pior. Sabe por quê disso? Porque Deus sabe que quando o ser humano se entrega ao desejo de vingança, ele se destrói. Deus estava dizendo que os seres humanos não devem se vingar com as próprias mãos. Algumas gerações mais tarde, nasceu Lameque. Sabemos pouca coisa a respeito dele, além de que ele pertencia à família pelo lado de Caim e que casou com 2 mulheres, Ada e Zila. Ninguém fizera isso antes. A intenção de Deus era que houvesse um marido e uma mulher. Veja o que diz Mateus 19, 4 e 5. Não lestes que no princípio o Criador fez macho e fêmea? E disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Lameque apresentou a poligamia à raça humana, com todos os ressentimentos e sofrimentos que isso pode causar, em especial às mulheres. Mas um dia, alguém feriu Lameque. Desconhecemos os detalhes. Pode ter sido até um acidente. De qualquer forma, a ferida envenenou o espírito de Lameque. Quanto mais ele pensava no assunto, mais ficava com raiva. É assim que funciona a mágoa. Lameque resolveu se vingar. Olha o que diz Gênesis 4, 23 e 24. Ada e Zila, ouça-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Ele não experimentou nenhum sentimento de culpa, nenhum remorso. Na sua cabeça estava mais do que justificado. Seu inimigo recebeu o que merecia. É assim que a amargura funciona. Esse é o código de Lameque. Se você me fere, eu o firo de volta. Observe a matemática. 77 vezes mais. O espírito de amargura nunca se dá por satisfeito. Depois que a mente concentra na ideia de exigir que o outro pague pelo que fez, você nunca fica satisfeito. Existem vários modos de matar um relacionamento. Pode fazer através de palavras duras, através de fofoca, ou simplesmente distanciamento. Se você agir assim, dia após dia, descobrirá que onde havia um coração amoroso para com o próximo, para com o cônjuge, os filhos, cunhado, sogra, irmãos da igreja, colegas de trabalho,
nesse lugar vai existir um coração de pedra. Não como o de Lameque, é claro. Todavia, as forças da amargura, do ressentimento, do julgamento e da indiferença estarão em operação para destruírem a capacidade de amar. O estranho é que não alguns, além de carregar esse fardo, parece que gostam de andar com ele por aí. Sabem que espera de todos nós que perdoamos uns aos outros. Sabe disso, compreende isso. Mas essas pessoas ficam com a impressão de que, se perdoarem, vão abrir mão de alguma coisa que querem ficar agarradas. É o espírito de Lameque o impedindo de perdoar. É preciso renunciar ao direito de revidar. No discipulado, Sozinho Nunca Mais, eu coloquei uma pequena história de um colunista inglês que ilustra bem como agimos ou reagimos diante da circunstância. Ele conta que estava com um amigo e chegaram a uma banca de revista. O amigo cumprimentou o jornaleiro com gentileza, mas foi tratado com ele com muita grosseria, de uma forma muito rude. Quando eles saíram, ele perguntou: ele é sempre assim? Ele disse: é. E você sempre o cumprimenta com tanta delicadeza? Ele disse: sim. Por que você faz isto, se ele é tão rude? E o amigo respondeu a ele: porque não quero que ele decida como eu deva agir. Eu gosto desse diálogo. A implicação dele é que a pessoa como um todo é dona de si mesma. Ela não deve se curvar diante de qualquer vento que sopra. Ela não está à mercê do mau humor, da mesquinharia, da impaciência e raiva dos outros. Não é o ambiente que transforma a pessoa, mas a pessoa que transforma os ambientes. O domínio próprio é necessário, pois quem não tem domínio próprio, tem um demônio próprio. Amado, você não pode ser um reator que age por pressão externa. Você é dono de si mesmo e precisa ter equilíbrio, precisa ter domínio próprio. Mas, em tudo isso, a questão é: você está agindo conforme seus valores cristãos? Ou você está reagindo de acordo com a atitude dos outros? Não precisa você me responder, mas eu gostaria que o senhor orasse a esse respeito. Você está agindo de conformidade com seus valores cristãos? Ou você está reagindo de acordo com a atitude dos outros? Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O nosso referencial é Jesus.
Jesus nunca reagia. Ele sempre agia. O livro de Mateus conta que um grupo de fariseus e herodianos tentaram colocar ciladas com palavras para jogarem a opinião do povo contra Jesus. E perguntaram a ele publicamente: Mestre, é lícito pagar impostos a César? Vamos ver Mateus 22, do 18 a 21. Jesus, porém, concedendo, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. O apóstolo Pedro foi ferido por alguém. E a ofensa deve ter acontecido várias vezes. Porque ele se aproximou de Jesus perguntando: Quantas vezes devo perdoar o meu irmão quando ele peca contra mim? Até 7 vezes? Pedro achava que 7 vezes já seria o máximo em generosidade. E esperava impressionar Jesus. Por isso ele deve ter ficado um pouco decepcionado quando Jesus lhe respondeu. Está em Mateus 18, 21 e 22. Eu lhe digo, não até 7, mas até 77 vezes. Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. É claro que Jesus estava se referindo às Escrituras. E escolheu esse número de propósito, porque isso reverteria o código de Lameque. Jesus estava dizendo: Pedro, você pode seguir os passos de Lameque e acalentar ressentimento e rancor. Ou pode me seguir e oferecer perdão buscando a reconciliação. Só não pode fazer as duas coisas. Pedro precisa escolher. Pedro, largue esse fardo. Você pode ouvir Jesus dizendo para você: largue este fardo. Eu vou lhe ajudar. Mateus 6, 14 e 15. Vocês conhecem. Pois se perdoares as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amados, só existe um lugar seguro para o ressentimento. É aos pés da cruz. Junto à cruz, lembro-me de que também preciso de perdão. Junto à cruz, percebo que para esperar um perdão definitivo, que foi comprado nos céus ao preço do sangue de Jesus, e que eu recebo de graça,
É o máximo da contradição eu negar o perdão para o meu próximo. Na cruz, nós podemos ver com que se parece a graça quando vence. Um Messias rejeitado, carregando o seu fardo e o meu, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Lucas 23:4. Amados, a cruz é o lugar onde os pecadores perdoados recebem a graça de perdoar os outros. Junto à cruz, aprendemos a vencer com graça. Olha, vocês conhecem a história de Agar. Sara estava demorando de ter filho, conversou com Abraão, Abraão caiu no H de Sara e nasceu Ismael. Depois de um certo tempo, começou a existir problemas familiares dentro de casa, a mágoa, o rancor começou a acontecer, o atrito chegou a um ponto que Abraão teve que mandar Agar sair. E ela saiu, estava perambulando para o deserto, e naquele deserto ela deve ter refletido e ter aprendido alguma coisa no tempo que teve com Abraão, porque ela teve uma experiência com Deus. E Agar disse, antes de voltar para fazer o conserto necessário com Sara, ela disse: eu vi aquele que me vê. Eu quero lhe dizer que Ele nos vê dormindo, negociando, na intimidade, andando, deitando. Eu espero que quanto a isso, ninguém tenha dúvidas. Será que alguém tem dúvida disso, de que Ele nos vê em tudo que nós estamos fazendo? Mas a questão é, você o vê? Se você conseguir ver Ele em toda e qualquer circunstância, esteja onde estiver, ou fazendo o que está fazendo, o temor vai tomar conta do seu coração. E você não vai se afastar dos ensinos dele. Eu termino orando para que o Espírito Santo possa nos convencer a procurar com afinco o plano de Deus para cada um de nós. E para que tenhamos força suficiente para abrir mão do ressentimento e assim livremente possamos ver aquele que nos vê. E se você concorda com essa oração, diga amém.